Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação e professor de vocês aqui da segunda série. Meus queridos, vamos começar a nossa aulinha de hoje, cujo tema é transformações cilíndricas. Jovens, a gente vai começar esse tema, a gente vai falar sobre esse tema e é uma continuação do tema da aula passada, certo? Na aula passada a gente trabalhou com processos, de estudo das leis da termodinâmica. Então a gente falou sobre a primeira lei, falamos sobre a segunda lei e hoje a gente começa a abordar, enfim, as nossas transformações cíclicas, as transformações fechadas. E aí eu vou explicar o porquê do nome dessas transformações já já. Beleza? Bom, meus queridos, a aula de hoje é a aula referente ao dia 7/7, 7 de julho, disciplina física. Eu, professor Caio, estarei aqui com vocês para mais um conteúdo de termologia, que são as transformações cíclicas. Certo, jovens? Vamos então começar a nossa aulinha de hoje, observando que o nosso roteiro é este, Transformações cíclicas é o tema da nossa aula, é o tema principal que a gente vai trabalhar hoje. Meus queridos, então, começando aqui a nossa aula, já que a gente observou no roteiro que a gente vai trabalhar com transformações cíclicas, vamos então finalizar o roteiro e começar de vez o nosso conteúdo. Na aulinha de hoje, a gente vai ter que relembrar um pouquinho sobre as variáveis de estado de um gás perfeito ou de um gás ideal. Pessoal, um gás perfeito, um gás ideal é aquele gás que vai ter variações na pressão, variações no volume e variações na temperatura, tá bom? Então essas três são as três variáveis de estado de um gás para determinadas transformações, certo? E essas transformações a gente já estudou, não é isso? A gente já estudou as transformações isobáricas, isocóricas e isovolumétricas. Vou até citar aqui, galerinha, durante a aula, essas transformações novamente, certo? Mas eu quero que você lembre. Existem três variáveis de estado, que são três possíveis mudanças nas características dos gases. Essas três variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Quando eu falo de temperatura, a temperatura está relacionada à velocidade das partículas, Ela está relacionada à energia cinética que as partículas possuem. À medida que a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas também aumenta e, consequentemente, eu também tenho um aumento da velocidade das moléculas. Então, isso é uma escadinha, isso é um passo a passo que eu vou seguir. Eu vou observar, meus queridos, que à medida que a temperatura aumenta, a velocidade das partículas também vai sofrer uma mudança. Como assim, professor? A gente viu já no conteúdo de propagação de calor, lá no conteúdo de termologia, a gente viu que quando eu aumentava a temperatura do objeto, macroscopicamente ele ficava quente. Microscopicamente, o que acontecia, professor? Nós iríamos observar que as moléculas elas iriam se mover com mais facilidade, tá? Maior velocidade. E isso implica na energia cinética dessas moléculas. Quanto maior a velocidade, quanto maior a temperatura, maior também será a energia cinética das moléculas. Portanto, existe uma relação entre a temperatura do gás e a energia cinética média das partículas. Tá bom? Outro trecho que a
gente vai ter que lembrar das aulas anteriores é a parte da pressão, do estudo da pressão. A pressão, ela ocorre devido às diversas colisões entre as moléculas e as paredes do material, tá? As paredes do recipiente que prendem a substância. E aí, galerinha, a gente vai observar o seguinte. Como eu tenho várias colisões de moléculas com as paredes internas do recipiente, quanto maior o número dessas colisões, maior também será a pressão, certo? Então, a pressão ela está diretamente ligada com as diversas colisões com as paredes internas do recipiente, tá? Isso que a gente também tem que lembrar. E volume para um gás não é definido nem o formato de um gás, nem o volume de um gás. São duas características indefinidas para esse tipo de substância. E aí, galerinha, a gente sabe o seguinte, que por não ter um volume nem forma definidos, o volume do gás e a forma do gás são iguais ao volume do recipiente que o contém. Então, meus queridos, a gente vai observar exatamente isso, que o volume do gás e o formato do gás vai depender diretamente de quem, professor? Vai depender diretamente do local, do recipiente que esse gás se encontra inserido. Tá bom? Então não esqueça desse detalhe importantíssimo para os gases, para as variáveis de estado de um gás perfeito. Certo? Queria dar aqui meu boa noite para a galerinha de Oeiras. Oeiras está presente aqui com a gente. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estar aqui com com o polo referente à nossa primeira capital, né? Toda a galerinha também que está acompanhando a nossa aula via YouTube, também é um prazer estar aqui com você, certo? Qualquer dúvida, qualquer questionamento que você fizer, eu vou estar de olho, tá? Vou estar olhando o chat, as mensagens públicas do IPTV, as mensagens que chegam pelo YouTube. Então eu vou querer a participação de vocês na aulinha de hoje, beleza? Não deixe de participar. A participação de vocês é mais que especial, certo? Então só participando que você consegue tirar a sua dúvida, beleza? Certo? Jovens, então, já que a gente falou das variáveis de estado de um gás ideal, já que a gente relembrou um pouquinho sobre essas variáveis de estado, vamos então falar sobre o que nos interessa, né? Que são as transformações gasosas. As transformações gasosas, para gente aqui, fica o seguinte: toda transformação refere-se à mudança. Toda transformação refere-se à mudança. Mudança, jovem, mudança vai ser você sair daquele estado inicial e chegar a um estado final, certo? Então, toda mudança está associada a isso. Sair da situação inicial e ir para uma situação final. Então, eu posso ter transformações na pressão de um gás, no volume de um gás e na temperatura de um gás. Na pressão de um gás, a gente vai observar que a pressão ela pode aumentar ou diminuir. O volume, da mesma maneira. E a temperatura também, certo? E aí, galerinha, essa transformação ela pode acontecer só de ida, só de volta e de ida e volta. A gente pode ter uma transformação que
o gás ele pode sair e voltar para as suas condições iniciais. Tá bom? Beleza? Meus queridos, vamos então, galerinha, observar quando essas transformações elas saem de um ponto e voltam para o mesmo ponto. A gente vai chamar essas transformações de transformações cíclicas ou transformações fechadas. Beleza? Vou te falar o seguinte. Primeiro, observa o que vai acontecer com o meu gás. Eu já vou adiantar para você que o meu gás, inicialmente, ele vai sair de uma situação de volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. V1, P1, T1. E vai chegar até um volume 2, uma pressão 2. Vou colocar assim, ó. No caso do espaço, vou colocar dessa maneira. O gás vai sair de um volume V, pressão P, temperatura T. E vai até um volume V', pressão P', temperatura T'. Galerinha, a gente vai observar já já que esse gás ele vai voltar para essa situação inicial. Veja só. Primeira situação, primeira transformação. Subiu lá para volume linha, pressão linha, temperatura linha. Professor, você disse que ele ia voltar, né? Vamos lá, ó. Voltou. Ele voltou para a sua situação inicial, onde tinha um volume, uma pressão e uma temperatura inicial. Você está observando que o gás ele saiu de uma situação inicial e voltou para essa situação. Toda vez que isso acontecer, jovens, toda vez que essa transformação acontecer, essa transformação será uma transformação cíclica ou também conhecida como transformação fechada, certo? E aí, meus queridos, você não pode errar situações como essas. Vou mostrar aqui para você o porquê. Por que você não pode errar situações como essas. Jovens, transformação cíclica ou fechada, você não vai conseguir errar ao identificar essas transformações, porque toda vez que eu tenho uma transformação cíclica, o estado final ele coincide com o estado inicial. O estado final se coincide com o estado inicial. Então é fácil notar quando um gás sofre uma transformação cíclica, porque ele recebe trabalho do meio, ele realiza trabalho também, e o trabalho total é a soma desses trabalhos parciais, do trabalho que ele realiza, mais o trabalho que ele sofre, né? E aí a gente vai perceber que esse trabalho ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, dependendo da situação, né? Dependendo do caso que a gente vai observar cada um desses casos. Certo? Beleza? Certinho, galerinha de Miguel Leão também chegou aqui, está presente, está online aqui com a gente diretamente do IPTV. Uma boa noite para o segundo ano que está acompanhando diretamente de Miguel Leão. Prazer tê-los aqui com a gente. Tá bom? Novamente, eu repito a informação, né? Não fiquem com dúvidas. Professor, ficou uma dúvida aqui desse ponto. Professor, tem um questionamento aqui sobre esse ponto aqui. Toda vez que tiver um questionamento ou uma dúvida, você pode tranquilamente perguntar que eu vou responder. Certo? E aí, meus queridos, nós temos aqui
a configuração de uma transformação cíclica. Quando é que nós temos uma transformação cíclica, professor? Quando o ponto de início ele vai ser compatível com o ponto do final. Certo? Vai ser compatível com o ponto do final. E aí, galerinha, como é que a gente resolve o cálculo do trabalho para uma transformação cíclica? O cálculo fica simples dessa maneira. Quando eu observar o diagrama, quando eu conseguir observar o gráfico, pressão, temperatura de uma pressão e volume, para uma transformação cíclica, a gente vai observar, galerinha, que o trabalho será numericamente igual à área interna da figura, ou seja, a área da figura fechada. Você pode, caso a figura seja geométrica, caso a figura seja perfeitamente geométrica, você pode calcular ela de uma vez só. Certo? Pode calcular ela de uma vez só. Como eu calculo de uma vez só, professor? Calculando o trabalho e igualando a área. Beleza? Calculando o trabalho e igualando a área. Certo? Porém, jovens, podem haver casos que você vai ter que fazer o seguinte. Você vai primeiro calcular a área até a parte mais acima da linha, ou seja, a área toda, né? Você está observando que eu vou pegar a linha todinha lá em cima e subtrair com o cálculo da linha da parte de baixo. Você está observando aqui que eu peguei a linha da parte de baixo, né? Agora. Então, a área formada pela linha na parte superior, subtraída da área formada pela linha na parte inferior, também vai me dar o trabalho. Certo? Então, calculando a área da parte superior menos a área da parte inferior, você pode também encontrar o resultado para o trabalho através desse cálculo. Caso não, você já pode calcular diretamente só a área interna da figura. Só a área interna da figura também gera um resultado como o que a gente espera. Tá bom? Certinho? Então não esqueça. Transformação cíclica é toda aquela transformação fechada e não esquecer como é que a gente calcula o trabalho nesses casos. O trabalho será igual à área da figura fechada. Beleza? Jovens, eu vou te dar 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos nessa tela e a gente volta já já. 2 minutos.
Olá, jovens. Vamos começar aqui, né? Continuar, na verdade, a nossa aula. E aí, jovens, aqui a gente observou que só calculando o trabalho você consegue, na verdade, só calculando a área você consegue encontrar o trabalho. Lembrando que nesse diagrama, tá? Vou já colocar essa informação. A pressão tem que estar em newtons por metro quadrado e o volume em metros cúbicos, tá bom? E a questão do sinal, professor? Pode ter um trabalho negativo? Pode ter um trabalho positivo? Pode. Vou dizer isso para vocês, olha aí. Jovens, o trabalho, quando ele está orientado no sentido horário, quando o ciclo estiver orientado no sentido horário, você vai observar que o trabalho estará sendo realizado pelo gás. E esse trabalho realizado pelo gás, ele estará sendo maior que o sofrido pelo gás. Então, por exemplo, nessa primeira linha, a gente vai observar o seguinte. Essa parte de cima, o trabalho estará sendo realizado. Essa linhazinha de baixo, o trabalho estará sendo sofrido. Quando a gente observar isso em um gráfico, a gente vai estar observando que eu tenho um trabalho positivo. E a minha transformação, ela será uma transformação que estará sofrendo um movimento no sentido horário. Tá bom? Além disso, eu tenho o trabalho quando ele pode ser negativo. Quando é que ele pode ser negativo, professor? Quando eu orientar o sentido do meu ciclo no sentido anti-horário. Nesse sentido anti-horário, eu vou observar que o trabalho estará sendo maior o recebido do que o realizado. Ou seja, o gás estará sofrendo um trabalho bem maior do que realizando. E aí, nesse caso, meu trabalho ele será menor do que zero. Isso por quê? Porque quem representará a maior área? Será essa parte aqui de cima, que será um trabalho sofrido. E aqui embaixo eu terei um trabalho realizado, tá? Então, nesse caso, você observa que o sentido do meu movimento, né, do meu ciclo, é um sentido anti-horário. Toda vez que o sentido for anti-horário, eu vou observar um trabalho negativo, beleza? E além disso, eu venho com a informação seguinte. Em transformações cíclicas, a variação de energia interna ela será zero. A variação de energia interna será nula. Se a variação de energia interna é zero, se a gente observar a primeira lei da termodinâmica, toda a quantidade de calor ela será igual ao trabalho. E aí eu trago o seguinte exemplo. Por exemplo, se o gás recebe 50 joules de calor do ambiente durante o ciclo, ele realiza um trabalho de 50 joules. Olha aí. Toda a quantidade de calor ela será igual ao trabalho. Professor, mas o senhor disse que isso não acontece. De acordo com a segunda lei, isso não acontece realmente, né? Mas, imaginando que o meu sistema seja um sistema de um gás perfeito, um gás ideal, eu posso trabalhar com a primeira lei. Trabalhando com a primeira lei da termodinâmica, isso é válido.
considerando a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor ela pode ser igual ao trabalho. Toda quantidade de calor recebido pode se transformar em trabalho totalmente. Isso é possível sim, certo? Para vocês ficarem com essa telinha, eu vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente volta já já. 2 minutos. Voltando então para a nossa aula, vamos agora trabalhar com questões, tá? Com atividades. E não esqueça, tá? Não esqueça, informação importante. Professor, o senhor tinha falado que a pressão ela tem sempre que estar em newtons por metro quadrado, né? Isso. E o volume? Metros cúbicos. Professor, e se não tiver nessas unidades, como é que a gente faz? Você vai ter que transformar, tá? Você vai ter que transformar, com certeza. E aí, galerinha, durante uma das questões eu vou trazer a transformação para vocês, certo? Então vamos responder aqui a nossa primeira questãozinha, para que a gente consiga trabalhar tranquilamente com esse conteúdo. A primeira questão diz o seguinte: uma amostra de gás ideal sofre um processo termodinâmico cíclico, representado no gráfico a seguir. Como é que eu sei que esse processo é cíclico? Porque se você observar, ele começa no A, vai para o B, do B para o D, do D para o C, do C para o A novamente. Então, você vai observar o processo A, B, C, D, A. Ou seja, começa no A e volta para o A. Ao completar um ciclo, o trabalho em joules realizado pela força que o gás exerce nas paredes do recipiente é. Então, ele quer saber o trabalho. Como é que eu determino esse trabalho, professor? Basta você calcular a área de toda a figura fechada. Então, se a gente analisar toda essa figura fechada, ela vai formar qual figura geométrica? Olha aí, ó. Vou colocar aqui de outra cor, né? Olha aí. Toda essa figura
amarelo. Certo? Então a gente vai calcular essa área. Professor, qual é a área? Você vai olhar qual a figura geométrica. Então, o trabalho ele será numericamente igual à área dessa figura. Qual figura? Um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes a altura. Jovens, o trabalho então será... Quem é a base? A base é essa distância do 0,1 para 3. Então, se você tem 0,3 e vai subtrair com 0,1, o resultado é 0,2. E lá em cima, na pressão, você tem a altura, não é isso? A altura. Novamente, se você tem 30, na verdade, se você tem 10 e vai para 30, quer dizer que a tua altura é 20. Correto? Então, se eu tenho 0,2 de volume e tenho 20 de pressão, quer dizer que eu vou ter 4 joules de trabalho. Já coloquei aqui mais 4 joules porque eu tenho um sentido horário na minha transformação. Toda vez que a minha transformação ela acontece no sentido horário, eu tenho um trabalho positivo. Ou seja, o trabalho durante a expansão que é o trabalho sofrido pelo gás, é maior que o trabalho durante a compressão, que é o trabalho que foi sofrido, né? Trabalho realizado lá em cima, maior do que o trabalho sofrido pelo gás. Então, o gabarito seria letra B de bons alunos, certo? Galerinha, vou te dar 2 minutinhos novamente para que você possa conseguir anotar essas questões que eu estou fazendo, conseguir anotar os cálculos e a gente volta depois dos 2 minutinhos.
Então, continuando aqui nossa aula, a gente vai então para a segunda questãozinha. Nessa segunda questãozinha, ele vai dizer o seguinte: um gás sofre uma transformação cíclica, uma transformação fechada ABCDA. De novo, eu vou ter uma transformação fechada porque eu estou iniciando a expansão do meu gás em um ponto. Esse gás depois comprime, voltando para o mesmo ponto de origem. Então, eu tenho um ponto em que eu sofro uma realização de trabalho, que é exatamente no momento de expansão, e depois eu acabo realmente sofrendo um trabalho. Vem uma força externa e diminui o volume do meu gás. Então, nesse caso, eu tenho um trabalho de compressão, certo? E aí, professor, o que a gente consegue observar nesse caso? Que certamente o meu trabalho ele será maior do que zero, ele será positivo, tá? Meus queridos, letra A diz o seguinte: sendo TA, temperatura de A, a temperatura no estado representado pelo ponto A, determine as temperaturas de B, C e D. Essa letra A eu vou deixar para a gente fazer na volta. A letra B eu já vou responder logo, certo? Que ela vai dizer o seguinte: calcule o trabalho que o gás troca com o meio exterior ao percorrer o ciclo. Nesse ciclo, o gás realiza ou recebe trabalho com o meio exterior. Então, meus queridos, você vai observar essa transformação e vai perceber que eu tenho novamente um retângulo, tá? E aí, você vai observar o seguinte: a altura do meu retângulo será essa e a base do meu retângulo terá esse valor. Então, começando a responder pela letra B, a gente vai determinar qual é o trabalho da transformação completa. E aí a gente vai observar o seguinte: trabalho ele é numericamente igual à área. Qual é a área que o meu trabalho é numericamente igual? É a área de um retângulo. Base vezes a altura. Certo? Qual vai ser a minha base, professor? A minha base é a subtração do volume. De 0,3 eu subtraio com 0,1. Então, a minha base será 0,2. Vezes a altura. Subtrai aí 6 vezes 10 elevado a 5, menos 2 vezes 10 elevado a 5. Subtraindo 6 com 2, fica 4. Eu não mexo nas potências porque as duas são elevadas a 5. E aí, galerinha, eu vou observar que o meu trabalho é 0,2 vezes 4 vezes 10 elevado a 5. Isso aí dá quanto, jovens? Quanto é que dá esse meu trabalho? Dá 0,8 vezes 10 elevado a 5. Transformando esse meu trabalho para um número decimal, eu percebo que eu teria o valor de 80.000 joules de energia, certo? Beleza? Bom, meus queridos, esse aqui é o valor do meu trabalho. Esse é o valor realizado, né, pelo gás durante a transformação cíclica inteira. Certo? Beleza? Como combinado, eu falei para vocês que no retorno a gente iria resolver a outra parte da questão e assim a gente vai fazer
para determinar as temperaturas, certo? Voltamos logo em seguida, galerinha. Já já volto com a resolução dessa questão. Até já!